Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó tornar-se a terra dos seus pais. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai e do que era da nosso pai. Fez ele toda essa glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era para com ele, como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra do teu pai e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e Léia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesma sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Quando ele dizia assim: os palpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava o listrado. E assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que o tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi o sonho. Eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, e salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados, malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens voltado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Léia e disseram: ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai. Não nos considerará a ele como estranha, pois vendendo-nos comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de meu pai é nossa, é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazei tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Pandaara, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel e os ídolos que seu pai tinha, e arquivou Jacó de Labão e arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E o terceiro dia foi anunciado a Labão
porque Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. E veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armará Jacó a sua tenda naquele montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que te enquivaste de mim, e levaste as minhas filhas com cativas pela espada? Porque fugiste, ocultai-me e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cântico, e com tamborim, com harpa. Também não me permitisse beijar os meus filhos e minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Podem havia em minha mão para vós fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guardaste que não falei a Jacó nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa do teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia? Pois que dizia comigo: sem porventura me não arrebataria as tuas filhas? Com quem acharei os teus deuses? Esses não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lé, e na tenda de ambas as servas, e não achou. Saindo da tenda de Lé, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albada de um camelo, e assentaram-se sobre eles. E o apapou Labão todas as tendas, e não os achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costume de mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então virou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste que todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, e as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe
eu despedaço, eu pagava, furtado do dia e furtado de noite, da minha mão requerias. Estas estava eu de sorte, que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, que não fora comigo, por certo me enviareis agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-se ontem à noite o pacto entre Labão e Jacó e Galeade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E o que farei hoje a estas minhas filhas, aos meus filhos que tiveram? Agora, pois, vem, façamos concerto, eu e tu, que sejam por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna, e disse a Jacó, aos seus irmãos: ajuntai pedra. E tomaram pedra, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Zaaduta. Porém Jacó chamou-lhe Galeade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e por ti. Isso se chamou o seu nome Galeade. E Mizipá, porquanto disse: atende o Senhor entre mim a ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires a minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenda que Deus é testemunha entre mim e ti, disse mais Labão a Jacó: eis que este mesmo montão, eis que aqui essas colunas que levantei entre mim e a ti. Então este montão seja testemunha, essas colunas sejam testemunha, e que eu não passarei este montão para lá, e este tu não passará este montão, e esta coluna é para cá, para mal. O Deus de Abraão é o Deus de Noá, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os. E partiu e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó seu caminho, encontrando-nos o anjo de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim.
Jacó envia mensagem a Esaú. Enviou Jacó mensageiro diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhe, dizendo: Assim direi ao meu senhor Esaú, assim disse Jacó, teu servo, como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois, jumento, ovelhas, servos e servas. Enviei para anunciar o meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos o teu irmão Esaú, e também ele vem encontraste 400 varões com ele. E então Jacó temeu muito, angustiou-se, repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, e 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier um bando e ferir o outro bando, escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, e o Senhor que me disseste: tornai a tua terra e tua parentela, faz-te-ei bem, menor sou eu que todos os beneficência e que toda fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livrai-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque temo porventura não venha e me ferir, e a mãe com os meus filhos. E tu o fizeste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, e 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão do seu servo cada rebanho, aparta, e disse ao seu servo: passai adiante da minha face, e podem espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, para onde vais, e de quem são estes diante de tua face, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia aos meus senhor. E a Esaú, eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também o segundo ao terceiro, e todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falarei a Esaú quando o achares. E direi também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com os presentes que vai diante de mim, depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. E ele, porém, passou aquela noite no arraial.
Jacó passa Val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou ao Val a Jaboque e tomou fê-los passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: Tenho visto a Deus a face, a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sal, quando passou a Penuel, maquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Gênesis, capítulo 33. O encontro de Esaú a Jacó. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas. Eu pus as servas aos seus filhos na frente a Léia, e os seus filhos atrás. Porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-lhe, e lançou-lhe sobre o seu pescoço, e beijou, e chorou-se. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? Ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, e ele os seus filhos. Inclinou-se, e chegou também Léia com seus filhos. Inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel. Inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos seus olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não se agora tenho achado graça em teus olhos. Peço-te que tome os meus presentes das minhas mãos, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Toma-te contentamente em mim. Toma, peço-te a minha bênção,
que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, ai, porque tenho de tudo, e estou com ele, até que tomou e disse: caminhemos e andemos, eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são teus, e que tenho comigo ovelhas, vacas e leite, e se afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que está diante da minha face, e conforme os passos dos meninos, até que cheguei ao meu senhor e Seir. Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabana para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Pandaara, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, chamou o Deus de Israel. Muito obrigada por vocês ter ouvido a palavra de Deus até o final. Não se esqueça, se inscreve no meu canal, Revestida em Cristo. Muito obrigado por vocês ter ouvido até o final. Fique com Deus e até a próxima.